Meus queridos irmãos, nosso pastor concede a oportunidade para a comissão louvar a Deus. Junto ao povo Gideão, chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junto ao povo Gideão, eu vou marcar a tua história, te darei um livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. Era a quantidade de homens apostos para pelejar, aparentemente todos corajosos, preparados para lutar. Porém há momentos que Deus resolve agir diferente, e o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregou a coisa agora aos ouvidos de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos voltem. Porém há momentos que Deus quer agir
gente. E disse o Senhor a Gideão: faz descer o povo às águas, e ali os provarei. E há de ser que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. E Gideão ordenou descer as águas, e de longe começou a entender que havia um segredo de Deus na forma que o povo água ia beber. O segredo de Jeová naquele momento era escolher entre 32.000 somente 300. Mas 300 com buzina, 300 com cântaros, 300 com tocha, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Porque Deus, quando entra na guerra, manda quebrar o cântaro e toque as buzinas. Não tente entender o trabalho de Deus, e o resultado é Deus está dando livramento, e o resultado é vitória. Se 32.000 não querem, Deus usa os 300. Mas 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com tocha, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. 32.000 não querem, Deus usa os 300. Aleluia! A vitória é do povo de Deus. Deus. Meus amados irmãos, vamos de pé ler a palavra do Senhor. Presbítero Severino Ramos lê a palavra de Deus. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor. Conforme o nosso pastor, vamos estar abrindo nossas Bíblias no carta 1 Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo do 1 ao 5. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4, do 1 ao 5. Amém, meus queridos? Vamos estar orando ou lendo a palavra. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão algum da fé, quando ouvidos a espírito enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstância dos manjares que Deus criou, para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele como ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido como ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração e santificada. Amém? Amém.
Meus amados irmãos, vamos orar nesta oração, agradecendo a Deus a oportunidade de estar em sua casa, orando pelo nosso digno pastor, presidente, pastor Ailton José Alves, a sua família, diretoria da igreja, convenção, para Deus continuar ajudando, também pelos nossos irmãos que estão enfermos, para Deus dar saúde ao seu povo. Quantos mais necessitam as orações, irmãos? Diácono, nosso irmão José Henrique, ora a Deus. Presbítero José Félix pede a continuidade das orações pelo seu filho também. Queridos irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor, conforme orienta o nosso pastor. Oremos ao Senhor. Querido e eterno Deus, Pai que está no céu, nós te damos graça, Senhor, te louvamos por esta oportunidade feliz, pela tua palavra que o teu servo tem lido, Senhor, e por este momento, Senhor, que o Senhor tem preparado para a tua igreja, para estarmos aprendendo a tua palavra, Senhor. Dá inspiração ao teu servo, que há de ensinar a tua palavra, a todos quanto hão de louvar o teu nome nesta noite. E, querido Deus, queremos ainda te pedir, Senhor, a tua bênção especial sobre o teu santo ministério, o pastor Ailton, sua família, os pastores convencionais, Senhor, o teu servo, que está, Senhor, nesta filial enchendo alegria, nosso pastor Eliú, a sua família, o corpo do presbitério, o diaconato, os auxiliares, Senhor, a todos os irmãos que foram citados seu nome, que se encontram enfermos, dá-lhe saúde, repreende todo o mal, dá vitória à tua igreja nesta noite, continua conosco, nos alegrando, falando conosco, receba a nossa gratidão por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Queridos, estão os nossos companheiros, obreiros da casa do Senhor, presbíteros, diáconos, auxiliares, cooperadores. A igreja se sente feliz com a presença dos nossos irmãos, digam amém. Também da mocidade, comissão, as crianças estão no departamento, nós estamos juntos para adorar a Deus. Queridos, hoje é um trabalho também de caráter administrativo, mas a maior parte vamos aproveitar para a mensagem da palavra de Deus. Quem diz amém, amados? Queridos, eu convido a todos neste momento para a Bíblia Sagrada. Depois se louva, não é? Para se tirar a oferta e recolher os dízimos. E depois se entra no trabalho administrativo. Mas vamos aproveitar para meditarmos na palavra de Deus. E, é claro, quando tiver no trabalho administrativo, a transmissão do culto será interrompida, porque é um assunto reservado à igreja do Senhor. Mas enquanto não é todos podem estar participando, porque é a palavra de Deus. Amém, amados? Livro ou carta do apóstolo Tiago, capítulo 3, versículo de número 1 em diante. A palavra de Deus, ela nos diz: meus irmãos, muito de vós não seja mestre, sabendo que recebemos mais duro juízo,
porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Verde também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Verde, quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, e se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Quem diz amém? Amém. Me tira só um pouquinho grave do meu microfone, amado. Queridos irmãos, com a ajuda de Deus, a oração da igreja, nós queremos falar a respeito do perigo da maledicência. Diga comigo, perigo da maledicência. Meus amados irmãos, esse texto que nós ora lemos para esta rápida reflexão, a palavra maledicência aplicada a esse texto que ora acabamos de ler, ela é oriunda de duas palavras gregas, não é, que ambas trazem-nos o significado de falar mal de alguém, caluniar ou difamar. Já segundo o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, a palavra maledicência significa ato ou aptidão para falar mal dos outros, cuja intenção é denegrir, difamar, falar injuriosamente ou maldosamente. Todos nós, seres humanos, todos nós somos dotados de 5 sentidos, a saber, visão, audição, olfato, paladar e tato. Mas, queridos, quando se tratando, não é, da maledicência, o sentido mais aguçado que há em nós, que nos impulsiona totalmente a este mal, é justamente o paladar, ou seja, a língua. Mas o que é a língua? A língua, ela é definida como sendo um pequeno membro de carne que foi desenvolvido em nós para, primeiro, controlar as vibrações sonoras emitidas pela nossa garganta e também para detectar o sabor.
No entanto, amados irmãos, à luz da Bíblia Sagrada, não é? A língua, o apóstolo Tiago, ele nos diz e nos deixa e nos mostra isto muito claro, que ela é detentora de um grande poder, não é? Pois ela consegue uma façanha muito grande, ela consegue mexer com todo o nosso corpo e pode dar vida, como também pode levar alguém à morte. Quem diz amém, amados? No texto em que nós lemos, do capítulo 3, o versículo 1 ao de número 10, os irmãos denotam nesse texto, o apóstolo Tiago, aqui, pelo menos, ele vai elencar duas coisas que ele compreende que a língua é. A primeira coisa que o apóstolo Paulo, nesse texto, ou melhor dizendo, o apóstolo Tiago, ele compreende nesse texto, capítulo 10, o capítulo 1, versículo 1 ao 10, a primeira coisa que ele compreende que a língua é, ele diz que a língua é um fogo com um mundo de iniquidade, não é? E a palavra aqui, iniquidade, vem de uma palavra grega, não é? Que é audikia, que significa injustiça. E justamente a Bíblia, ela nos mostra que Deus, ele fica irado por causa da injustiça. Quando a gente abre a Bíblia na carta de Paulo, ou carta aos Romanos, capítulo de número 1, abra sua Bíblia, por favor. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 18. A Bíblia diz: porque do céu se manifesta o quê? A ira de Deus sobre toda a impiedade, o que mais, irmãos? E injustiça dos homens, que detêm a verdade em o que, irmãos? Em injustiça. Outra coisa que o apóstolo Tiago, ele aqui demonstra, não é? Como sendo a língua, ele compreende que a língua, ela contamina todo o corpo. E a palavra contaminar aqui nesse texto também vem de uma raiz grega que é espólio, que significa poluir, sujar. E sujar aqui não traz o sentido de sujar uma roupa ou uma parte do corpo. Sujar aqui é a consciência. E o apóstolo Paulo, quando ele falando ao seu filho na fé, Timóteo, abra sua Bíblia, por favor, no capítulo de número 1, versículo de número 19, veja o que Paulo ele diz, conservando o que? A fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram o que, irmãos? Naufrágio. Aonde? Na fé. Quando a gente vai à carta de Paulo aos Colossenses, a igreja que estava em Colossos, Paulo, ele traz uma recomendação àquela igreja, Paulo escrevendo àquela igreja, e Paulo ali ele cita, não é? Algumas coisas que aqueles irmãos, eles deveriam despojar-se. No capítulo de número 3, o versículo de número 5 e ao versículo 8, ele diz assim: mortificai, pois, o quê? Os vossos membros que estão sobre a prostituição, que mais?
a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. E ele diz: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também outro tempo fizesse o quê? Andaste, quando vivieis nelas. Mas agora, disse Paulo, fazei o que, irmãos? Despojai-vos de tu também de tudo. E ele diz o que? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, da vossa boca. Quem diz amém, amados? Então, queridos irmãos, todos nós devemos despojarmos, não é? Despirmos dessas coisas, porque essas coisas, ela não agrada a Deus. Queridos, quando falamos a respeito do perigo da maledicência, citaremos aqui pelo menos algumas características de uma pessoa maledicente. Primeiro lugar, diga comigo: maledicente. Está muito fraco. O maledicente sempre deseja usurpar ou tirar aquilo que é dos outros. Vamos à Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 27, versículo de número 21. Livro do Gênesis, capítulo 27, versículo 21 ao 27, diz assim: E disse Isaque a Jacó: chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apapou e disse: a voz é de quem? É de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão. E o abençoou, e disse: és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse o que, irmãos? Eu sou. Então disse: faze chegar isto perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, e trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou. Então cheirou o cheiro das suas vestes e abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor fez o que, irmãos? Abençoou. Os irmãos conhecem aqui a história, não é? A história deste servo de Deus, não é? De Jacó e de Esaú. Observe que Jacó, com a ajuda da sua mãe, o que ele faz? Ele usurpa aquilo que não era de competência dele. E até o seu pai reconhece e diz: olhe, a voz é de quem? De Jacó, né? Mas eu vejo aqui, pegou nos pelos, né? Que é Esaú. O termo usurpação, irmão, segundo o dicionário,
é uma ação forçada para tirar uma coisa de alguém ou ainda exercer qualquer legitimidade ou uma função. E nós podemos observar na Bíblia que este sentimento, ele é oriundo da onde? Ele é oriundo do próprio Satanás, do próprio diabo. A Bíblia Sagrada, no capítulo de número 14, do livro do profeta Isaías, abra sua Bíblia, por favor. Capítulo 14, versículo 12 ao versículo de número 16, a Bíblia vai nos mostrar claramente, quando nos diz, capítulo 14, versículo 12 ao 16, nos diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada, ou lançado por terra, tu querubim, ou tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do que, irmãos? Do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Observe, irmãos, que foi um sentimento, ou é um sentimento oriundo do próprio Satanás. Satanás, ele era o quê? Um anjo, um querubim ungido, um anjo de luz, mas um dia ele queria ser maior do que Deus, não é? E a Bíblia diz que Deus o expulsou do céu. A maledicência é algo tão terrível, irmão, que uma pessoa maledicente, para ele tirar algo de alguém, ele é capaz até mesmo de subordinar, veja só, ele é capaz de subordinar alguém para falar em nome de Deus, para realizar o seu desejo. Não deu para dar glória, não é? Uma pessoa maledicente é uma pessoa terrível, é uma pessoa que, para ele tirar algo de alguém, ele é capaz de subordinar alguém, pagar um suborno a alguém, para este alguém falar em nome de Deus, para usurpar, para tirar algo de alguém. Está na Bíblia, pastor? Vamos à Bíblia. Livro de Neemias. Abra a Bíblia, por favor. Livro de Neemias, capítulo de número 6. Vamos ver o que diz a santa e gloriosa palavra do Senhor. Neemias, capítulo de número 16, ou melhor, 6. Versículo de número 10. Quem achou valendo aí? Ao 13. Leia bem alto, bem bonito aí, por favor. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Como está ao vivo, professor? Dá um microfone a ele aí, para ele falar bem alto e bem bonito, para quem está em casa ouvir também. E entrando eu na casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo,
e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Até o versículo 13. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sabalate o subornaram. Para isso subornaram, para que se atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa, a fim de me infamarem, assim me vituperarem. Veja, irmãos, quem era Sambalate e Tobia? Quem era ele? Cadê o jeito todo da Bíblia, irmãos? Quem era eles? Inimigo de quem, irmão? De Neemias, do povo de Deus. E o que Sambalate e Tobia eles queriam era ver o quê? A não prosperidade da obra, não é? E eles fizeram de tudo para parar a obra de Deus, ao ponto que a Bíblia diz que eles subornaram, não é? Eles pagaram o suborno, veja aí. E entrando eu em casa de Semaías, filhos de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele, vamos aonde? Juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era que o envi. O crente tem que saber, irmão, quando é Deus que fala e quando é Genésio. Amém, irmão? Amém. Porque nem todas as profecias vêm de Deus. Tem tanta gente dizendo, Deus falou, Deus me disse, Deus lá do céu dizendo, eu não disse. Não é? Eu não falei nada. Ele conheceu, ele diz, eu conheci que eis que não era de Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram, pagaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse causa, a fim de me infamarem e assim vituperarem. Que coisa, irmão, terrível. Uma pessoa maledicente, ela é uma pessoa terrível, né? Ela pode falar até do nome de Deus, dizer Deus mandou, Deus está falando, né? Mas o crente, irmãos, glórias a Deus, aleluia, que tem intimidade com Deus, ele sabe quando as coisas vêm de Deus, amém, irmão? Ele conhece a voz do seu Deus. Quem diz amém por isto? O maledicente, ele é um articulador, é uma pessoa que sabe levar o povo a se rebelar. Os irmãos observar o livro de Número, capítulo 16, versículo de 1 ao 10, você vai denotar ali quando Coré, Datã e Abirão se levantaram contra quem, irmãos?
Contra quem, irmãos? Contra Moisés, não é? Moisés era quem? Era o líder do povo. E aqueles 3 homens, eles eram tão articuladores que eles conseguiram juntar, não foi qualquer pessoas não. A Bíblia diz que eles juntaram 250 homens dos filhos de Israel, maiorais das congregação, chamados ao ajuntamento varão de nome. Porque todo maledicente, irmãos, ele é articulador, ele nunca fica só. Ele gosta de articular. E ele é tão articulador que, observe que Corá, Datã e Abirão fizeram a cabeça de 250 líderes contra Moisés. Mas só que Deus, ele não dorme, diga amém. E Deus, ele trata, irmãos, diga amém por isso, glórias a Deus. Ao fim de Corá, Datã e Abirão, e daqueles que estavam congregados com eles, foram o quê? Foram um fim trágico, terrível, porque todos aqueles que se levantam contra os ungidos do Senhor, aleluia, mais cedo ou mais tarde vai pagar um preço diante de Deus. Não pense que vai passar impune de jeito nenhum. Não vai. E não pense que vai para o céu pagar não, né? Deus entregou todos eles nas mãos de Moisés. E Moisés disse, olha Deus, se tu matar ele assim, não é sem causa, não vai ficar uma coisa muito não. Mas se tu abrir a terra, engolir todos eles vivos, aí Deus disse, somente isso, vem cá, murmurador, falador, linguarudo, desce tudinho. Se não der para dar glória, diga pelo menos ui, que já alegra o pastor. O maledicente é tão perigoso que a Bíblia nos adverte. Presta atenção. A Bíblia, ela nos adverte a nem nos assentarmos, conterá andar com ele. Nem nos assentarmos para comer com eles. Está na Bíblia, pastor? Vamos na Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Mas agora escreve que não vos associei com quem, irmão? Com aquele que dizendo-se irmão, foi o quê? Devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebarrão, ou roubador, com o tal, nem ainda, Paulo disse o que aí, irmãos? Com mais, não é? O crente, ele deve ter cuidado. Amém, amado? Crente, ele tem que selecionar as amizades até dentro do templo. Eu não posso andar com aquele que fala do meu pastor. Eu não posso andar com aquele que anda falando do meu irmão. Eu não posso andar e comer com aquele, aleluia, que só chega para inflamar, para falar mal do seu irmão, para detratar, aleluia, glórias a Deus. Mas ande com crente, que quando abre a boca, as palavras deles edificam as nossas vidas. Aleluia. Segunda característica do maledicente, diga comigo, é que todo o maledicente é difamador. Provérbios, abre a Bíblia, irmão. Capítulo 16. Versículo 28 ao 30, diz assim: o homem perverso faz o quê? Levanta a contenda,
E o difamador faz o que, irmão? Separa os maiores amigos. Um homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. Fecha os olhos para imaginar perversidade, mordendo os lábios, faz o que, irmãos? Faz o que, irmãos? Efetua o mal. Então, observe que todo maledicente, ele é difamador, glória a Deus. E o crente, amados, ele deve ter o cuidado, diga amém. Ele deve ter o cuidado com a pessoa maledicente, com a pessoa, glórias a Deus, difamadora, glórias a Deus. Um crente, glórias a Deus, ele não pode andar com uma pessoa que gosta de difamar o próximo. E o que é difamação, pastor? Difamação, o dicionário define tirar boa fama ou crédito, desacreditar publicamente, infamar, detrair, falar mal. E esse tipo de gente que vive constantemente falando mal do seu irmão, até mesmo o julgando, geralmente, presta atenção, são pessoas que não são observadores da palavra, por isso vive errando e cada vez se distanciando mais de Deus. Voltemos lá a Tiago, capítulo 4. Nós lemos o capítulo 3, vamos ao capítulo 4. Eu sei que uma palavra dessa não produz muita glória, aleluia. Mas o capítulo 4, versículo 11 ao 17 diz assim: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas o que, irmãos? Juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida, é um vapor que aparece por um tempo e depois se desvanece. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz. Faz o que, irmão? Dá para dar glória? Porque tem pessoas assim, irmão, que ele só sabe falar dos outros. Se ele chega perto de você, só é para falar do irmão. Ele enxerga defeito em tudo, mas ele não olha a trave que está nos olhos dele. Ei! E eu não estou falando aqui para o púlpito, não estou falando para arranjo, não estou falando para os ventiladores, eu estou falando para crente, linguarudo, que a língua é maior do que a minha gravata. Te conserta, te apruma. Tem pessoas que quando vem perto de você, você já crama o sangue de Jesus. Sangue de Jesus tem poder.
Porque quando chega perto de você, você viu fulano, você viu ciclano, aconteceu aquilo, tu viu isso aquilo, fulano, mas rapaz, tu não sabe de nada. E a Bíblia, irmãos, que é a palavra de Deus, ela nos adverte a fugirmos deste mal, porque quem foge deste mal permanece firme em Deus e inabalável. Diga amém. No Salmo de número 15, abra a Bíblia, por favor, irmãos. Salmo 15, Davi, ele faz uma interrogação a Deus. Ele diz assim no Salmo 15, verso 1 ao 5, ele diz: Senhor, quem habitará no teu? Quem morará no teu santo? Aquele que anda em falsidade, em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu. Aquele que não faz o que, irmão? O que é que tem aí? Difama com a sua língua, nem faz mal ao seu, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. É na Bíblia, irmão. Só vai morar lá quem andar por aqui, ó. Diga amém. Glória a Deus. Aquele ao cujos olhos o repróbrio é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Glória a Deus. O crente tem que ter cuidado, irmão. O crente difamador é terrível. Todo difamador, diga comigo, todo difamador, que eu quero encerrar, difama com intuito em duas coisas. Quais são, pastor? Primeiro, intuito, destruir ou manchar o caráter de outrem. Todo difamador. Capítulo 39 do Gênesis, abra a Bíblia. Versículo de número 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela a cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Verde, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz,
E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si até que seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim um servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher que lhe falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Todo difamador, irmãos, ele procura destruir ou manchar o caráter de outrem. José era um servo fiel, crente até o tutano. Mas a mulher de Potifar colocou olho em José e José não queria. Disse: não dá para mim, eu sou crente, meu Senhor me confiou tudo, não vedou nada, só a ti. Mas ela todo dia a molestava. E José disse: eu não posso ficar, fugiu. E ela disse: é agora que eu acabo com ele. Acaba não, irmão. Alguém pode difamar de você, alguém pode levantar uma calúnia contra você, mas a mentira só vai prevalecer, escute nesta noite, até enquanto a verdade não chegue. Ela vai chegar. Porque o Deus dessa igreja, Ele é o Deus que contempla tudo, e Ele arranca máscara, Ele desfaz máscara, e Ele diz: agora você vai falar a verdade, agora você vai ter que vomitar tudo que você disse contra o meu servo. Seja fiel a Deus, seja fiel a Deus. Eu contei aqui a história de um irmão obreiro. É claro que faltou uma vigilância, né? Mas uma pessoa muito maldosa pegou aquele obreiro escalado, cortador de cana, o dia todo cortando cana, o sol escaldante. Chegava já a boquinha da noite para atender uma escala, e ele acertou com um companheiro para aguardá-lo na praça. Não é? Disse: o senhor passa aqui, eu estou na praça ali esperando, e a gente vai junto atender a escala. Não é? Um companheiro tinha moto, ele não tinha, e ele sentou naqueles bancos de praça, e as praças mais antigas tinham uma mesa, não é? E ele cochilou. O dono do bar viu aquela cena, ele cochilando de paletó com a Bíblia, sobre a Bíblia. Ele foi lá dentro, pegou uma cerveja, abriu, botou meio copo e colocou de lado do irmão. O obreiro, quando chegou, não parou nem para dizer boa noite, foi direto para a casa do pastor. Disse: pastor, o obreiro que o senhor escalou conosco está embriagado na praça. Todos que passavam na rua tinha aquele irmão pelo quê? Bebarrão. Estava embriagado. O irmão inocente. Mas Deus é Deus. Diga amém. A mentira só prevalece enquanto a verdade não chega. E ela chega. Pode durar um tempo que for, mas Deus, Ele conserva em vida. Deus, irmão, não vai matar adversário de ninguém, não. Deus vai deixar ele gordinho, rosado, barriga grande. Ele tem que contemplar a tua vitória. Aleluia. E você vai ter que perdoar, vai ter que dar pão, vai ter que sustentar ele, para ele reconhecer que Deus é Deus e que Deus manda em tudo e contempla tudo.
Se fosse você o pastor, o que fazia? Contra fato não há argumento. Todos viram. Qual era a defesa daquele irmão? Só Deus. Quem podia defender José? Só Deus, mais ninguém. E o pastor chamou aquele irmão e disse: o senhor a partir de hoje está fora da escala. Disciplina. E aquele servo de Deus chorou, passou noites amarguradas. Mas ele disse: eu não saio do meu lugar. Hoje tem crente, se alguém olhar para ele com a cara feia, ele diz: eu vou me embora daqui, vou entregar o cartão. Fica no teu lugar, rapaz. Pode se levantar o espírito do governador, não deixa o teu lugar. O Deus a quem tu serve é Deus grande e trabalha para quem é fiel a Ele. Deus disse: deixa comigo. Oh, glória. Deixa comigo que eu sei como trabalhar. Aí Deus só tocou com o dedo medindo a saúde daquele homem. Foi lá para o leito, cobertor branco. Aí Deus se revela a ele, diz: vai falar a verdade ou não vai agora? Meu servo está sofrendo. Aleluia. Aleluia. Você destruiu a imagem dele, a reputação dele está lá embaixo. Mas diante dos homens, mas diante de mim, ele está perfeito. A sinceridade. E diz: só tem um remédio para você sair daqui. Qual é? É chamar o meu ungido e contar toda a verdade. Aí, quando Deus pega a gente pelo topete, irmão, diz: vem cá, agora eu e você e eu. Aí disse: vem cá, pastor, vem cá, meu irmão, me abraça, agora perdoe. É fácil perdoar, irmão? Não, é fácil de falar. Mas a gente orar pelo difamador, pelo aquele que quer acabar com a nossa vida, a nossa reputação, é difícil. Mas aquele homem veio, chamou o pastor e disse: pastor, aquele homem é um servo de Deus. Fui eu que fiz aquilo, pastor, mas Deus tem um encontro comigo e disse que a saúde do meu corpo dependia de eu falar a verdade ao Senhor. Chame ele aqui que eu quero pedir perdão. E tem mais uma coisa: eu quero ser crente, aleluia, igual a ele também. Não te preocupa não, Deus fala por você. José foi para a prisão. Aí Deus disse: tem problema não, José, eu entro contigo lá na prisão. Aí Deus entra com José. Crente é cabeça, não é cauda. Aí o carcereiro disse: ó, José, a partir de hoje aqui, tu manda aqui na prisão. Toma a chave aí da cela aí, é contigo agora o controle aqui. Oh, glória a Deus. E Deus do céu trabalhando. Você não imagina, mas Deus está trabalhando. Teica Manácia. Deixa quem quiser manchar o teu caráter. Deixa quem quiser denegrir a tua imagem. Mas se você é servo fiel, se você tem convicção que é fiel a Deus,
Deus, se serve a Deus em sinceridade, se arrebenta tudo, mas Deus diz: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Porque tem pessoas assim, irmão. Quando Deus começa a prosperar alguém, quando Deus começa a abençoar alguém, enquanto está no anonimato, tudo bem. Mas quando começa a sobressair, aí vai parecer invejoso. Vai aparecer pessoas para falar mal de você, detratar você. Mas se você for fiel, Deus está dizendo nesta noite: eu não te deixo, eu não te largo. Aleluia, aleluia. Imagina a cena, irmão. José, governador do Egito, e aquela infeliz da mulher de Potifar, hein? Ela teve de contemplar a vitória de José. Ninguém deterá quem é fiel a Deus. Segunda coisa, para a gente encerrar, que o horário não dá. Que o difamador, ele deseja ser, diga comigo, ele deseja ser o que você é. E para conseguir ser o que você é, vamos voltar de novo, que eu quero que encaixe na sua cachola mesmo, na sua mente. Segunda coisa, o intuito do difamador é desejar ser, diga desejar ser, o que você é. E para conseguir ser o que você é, ele faz de tudo para encontrar ocasião contra você, até lhe prejudicar. Tem dentro da igreja pessoas assim, irmão? O difamador é assim, ele olha para você, ele é invejoso. Ele deseja ser o que você é, e para conseguir, ele faz de tudo. E se possível for, ele faz de tudo para lhe prejudicar. O rei pensou em levar Daniel, porque a minha Bíblia diz no capítulo 6 de Daniel que Daniel se distinguiu, e ele se distinguiu porque havia um espírito excelente na vida dele. E a Bíblia diz, por ele se distinguir, o rei pensou colocar ele sobre o domínio de todo o reino. Aí apareceu os invejosos, governador, presidente, sátrapa, e uma cambada de gente. E a Bíblia diz que eles passaram a observar a Daniel, e observar e atentar minuciosamente. Daniel ia comprar, alguém olhava, será que ele pagou? Daniel passava, Daniel fazia uma coisa e ele observando. Eu pego Daniel, eu acabo com Daniel. Ele está pensando que vai sobressair sobre nós. Vai nada, rapaz. Eu vou destruir ele, vou acabar ele. De todo jeito eu derroto Daniel. Tem gente assim, irmão. Tem gente assim. Aí a Bíblia diz, eles não acharam ocasião alguma contra Daniel, porque ele era fiel. Mas diga assim, o difamador nunca desiste. Reunião. Pauta da reunião. Aí convoca uma reunião só eminência. Vamos lá ver as eminências que participaram da reunião para a gente encerrar. Livro de Daniel, capítulo 6.
Eu sinto que Deus está falando comigo. Se Ele está falando contigo também, glorifica a Deus. Aleluia. Veja eminências que participaram da reunião. Capítulo 6, vamos ler o versículo 5. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipe, presidente, fizeram o que, irmãos? Foram junto ao rei e disseram: Senhor rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes fizeram uma reunião, irmão. Presidente, capitão, só eminência, só gente grande. Governadores, prefeitos. E Daniel não sabia de nada. E a reunião rolando lá nos bastidores. Ei! Enquanto alguém prepara algo para te destruir aqui, te preocupa não, que o céu já está em movimento, providenciando o livramento. Oh glória, você não entendeu não, porque se você entendesse ia dar mais glória ainda. Reunião, pauta da reunião. O que a gente faz para acabar com Daniel, para deter Daniel? Sempre tem alguém mais ousado. Alguém se levanta na reunião e diz: epa, já sei. O que é? A gente agora derrota Daniel. O que é? Eu tenho observado esse Daniel, que durante 3 vezes ao dia, ele ora com a janela aberta para a banda de Jerusalém, um hábito dele. E eu tenho uma ideia para a gente derrotar Daniel e nunca mais ver Daniel no nosso caminho. Qual é? A gente leva ao rei Dário um consenso aqui de nós. No espaço de 30 dias, não se faz petição a homem nem a Deus nenhum, a não ser ao rei. O rei vai gostar da ideia e vai assinar o edito. Agora a gente tem que ser mais esperto do que o rei. Porque o rei gosta de Daniel. Porque difamador, irmão, ele procura os mínimos detalhes para destruir. Ele sabia que o rei gostava de Daniel. E se ele não amarrasse as coisas, se fosse hoje, ia até para o cartório. O rei ia livrar Daniel. Aí foi para o rei Dário disse: é bom esse negócio, né? Aí disse: pronto, rei, isso é bom. Está de acordo, sela, segundo a lei dos medos e dos persas, não pode revogar. Só Deus podia revogar aquela lei. Aquilo é dito. Aí disse assim: agora eu pego ele. Capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz de Daniel: quando Daniel tomou ciência, Daniel deu férias da oração. Tem crente por causa do Covid, irmão. Faz uns 6 meses que ele não vem no templo. Imagine se dissesse a ele: se tu orar, tu vai para a cova dos leões ser devorado lá dentro da cova. Ele dizia: nem lá eu piso. É 30 dias de férias, Jeová. Acabou a glória. Daniel, quando soube que estava assinado, aí ele entrou no seu quarto, abriu a janela. Eu não sei qual foi a oração de Daniel, mas se fosse eu, ia dizer: Deus, a lei está aí, Deus, está assinada. Só tu agora pode me livrar. Os inimigos de Daniel olhou e disse: eu não disse, rapaz, que a gente destruía ele, acabava com o sonho dele, destruía ele. Ei! Já temos uma vítima. Quem é? Daniel. Quando disseram Daniel, o rei se entristeceu. A Bíblia diz que ele passou a noite toda, disse: eu não quero música, eu não quero nada. Ele lutou, fez de tudo para livrar Daniel, mas ele não podia, porque eles tinham amarrado, bem amarrado. E disse: tem que jogar Daniel.
Eles abriram covas para mim, mas ele mesmo caíram nela, lá dos altos céus, abre-se a janela. Deixa abrir cova, deixa levantar cova. Tu vai sobreviver, Deus é contigo. Joga Daniel na cova dos leões. Os leões ainda abriram a boca e a Bíblia diz: Deus mandou um anjo. Deus ainda tem anjo. E fechou a boca do leão. Disse: leão, você não tem poder sobre o meu servo Daniel. Você vai servir agora de travesseiro para ele. Dorme, Daniel. O rei se acordou. Não dormiu, irmão. Ficou a noite toda perturbado. De manhã cedo, foi lá na cova, com voz triste: Daniel, Daniel, por acaso Deus a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar da boca do leão? Aí Daniel, se fosse um crente do reteté, irmão, já falava de mistério logo lá de baixo, né? Sapateava logo no poder logo. Ele dá um grito e diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Estou vivo, rei, sobrevivi. Deus mandou o seu anjo. Ei, seja fiel a Deus. Aí o rei se alegrou, ficou alegre. Eu acredito que os difamadores de Daniel batendo um palmo, eu disse, só está mesmo, nem os ossos tem mais. Acabamos com Daniel, acabamos com o sonho dele. Se você imaginasse, deixa eu falar, está chegando no meu coração com propriedade de Deus. Se alguém pudesse, já tinha te matado, já tinha feito você desaparecer. Ei, mas tu és servo de Deus, serva de Deus, e você tem promessa de Deus. Eita Deus. Ora basura me calabás. Aleluia. Enquanto alguém pensa que você está morto, você está vivinho da Silva. O rei se alegra e Daniel disse: olha, rei, eu não fiz nada para estar aqui. Foram os invejosos, os difamadores, os linguarudos, rei. O rei disse: manda chamar tudinho. Traz tudinho para cá agora. Não só ele, mas ele, mulher, criança. Traga a cambada todinha para cá, que vai ter comida de sobra para leão. O leão, tudo faminto, irmão, passou a noite todinha em jejum por causa de Daniel. A Bíblia diz que quando jogaram, ele não chegou nem embaixo, o leão. Eita, que Deus maravilhoso! Aleluia! O leão tragou tudinho. E a Daniel, o que foi feito com Deus de Daniel? Deixa eu encerrar aqui. Então o rei Dário escreveu a
todos os povos, nações e gente de diferente língua, que mora em toda a terra, a paz seja multiplicada. Da minha parte agora da minha parte, é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é Deus, é o Deus vivo e para sempre permanece. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. Aí ele diz, Ele livra, diga amém, salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. E Ele livrou Daniel do poder dos leões. E este Daniel, pois, prosperou. Diga para o teu irmão aí, para a gente encerrar. Diga a ele, você vai prosperar. Quem pensava que você ia morrer? Vou comprar o caixão, vou até para o velório. Vai nada. Você venha para o culto de ação e graça, dar glória a Deus, tomar Coca-Cola, bolo, glória a Deus, aleluia, e dizer mais, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, e Deus faz. Recebe esta palavra e vai para casa alegre, crente. Amém. Cantor Everaldo louvar, vamos contribuir. Depois da leitura da ata, depois do louvor, desliga aí a transmissão. Amém? Deixa o bichinho cantar, transmitindo, rapaz. Vamos orar. Presbítero José Félix. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui, irmão. Glória a Deus. Se eu pudesse, eu passava a noite todinha aqui falando de Jesus. Aleluia. Porque eu sei que tem crente aqui que chegou aqui só o caco. Glória a Deus. Dizendo, não tem jeito, acabou Deus. Glória, mas Deus é contigo. E Ele vai mostrar que Ele é contigo. Só fica assim, ó. Silêncio. Enquanto você está aqui, Deus do céu está trabalhando. Eu vejo Deus trabalhando. Alguém vai chegar para te pedir perdão. Vai. Vai te abraçar, vai chorar contigo. Glória. Meus irmãos, conforme o pastor, oremos. Maravilhoso Deus, Pai, em nome de Jesus, quero, Senhor, neste momento te apresentar os teus servos que vão dizimar e ofertar. Senhor, os teus servos que vão fazer o recolhimento das ofertas, conceda a ele uma bênção toda especial. Como também, Senhor, aqueles que têm vontade, mas no momento as suas condições não estão permitindo. Senhor, abre portas de empregos, em nome de Jesus, amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Aonde está aquele povo barulhento?
Aonde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Aonde está a juventude dessa igreja e as irmãs do ciclo de oração que a Deus muito clamava, e as crianças que cantavam, elas também foram morar lá em Sião? Aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Aleluia. Glória a Deus. Depois desses grandes acontecimentos, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os pastores para a reconciliação, mas infelizmente eles não vão encontrar. Aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Aonde está? Aleluia. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Aquele povo foi embora pra Sião. Glória a Deus. Meus amados irmãos, queremos agradecer aos internautas que participaram do culto. Deus abençoe. Nós vamos cancelar, não é, a transmissão.